Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar do último trabalho de Douglas Murray. Portanto, o seu último livro sobre democracias e culto de morte, Israel e o futuro da civilização. Portanto, eu passo aqui a apresentar o último trabalho de Douglas Murray. E, amigos do canal, porquê trazer este trabalho? Porque apresentar aqui no canal este trabalho? Bom, primeiro, há uma grande desinformação aqui em Portugal, e não só, mas vamos falar em Portugal. Há uma grande desinformação nos meios de comunicação. E há uma propaganda, uma gigantesca propaganda que, desde a fundação do Estado de Israel, 1948, que existe esta propaganda e ela tem vindo a aumentar cada vez mais. E, meus amigos, este trabalho, escrito por Douglas Murray, que dispensa qualquer apresentação, este autor já escreveu mais trabalhos, não é? Entre outros, aqui no canal podem procurar, portanto, os trabalhos principais que o autor escreveu: A Estranha Morte da Europa, escreveu outros trabalhos, portanto, A Guerra ao Ocidente, que é um dos principais trabalhos. Esses dois, ele escreveu mais, mas esses dois trabalhos são, digamos assim, os trabalhos principais, principalmente A Guerra ao Ocidente, que são trabalhos que o autor já nestes livros tenta mostrar como existe uma propaganda anti-ocidental e anti-Israel, que é isso que nós temos que entender. Então, meus amigos, antes de analisarmos o porquê o autor fez este livro, portanto, o autor escreve este trabalho no âmbito de desconstruir toda a propaganda e toda a desinformação que existe nos meios de comunicação, principalmente, portanto, as televisões, os jornais, as revistas, portanto, as rádios, os principais sites oficiais, enfim, toda esta comunicação social do meio ocidental, desconstruir, portanto, esta propaganda e esta desinformação e, por outro, combater a ideologia da nova esquerda, porque o antissemitismo, e nós vamos falar bastante desta palavra, o antissemitismo e o antisionismo, mas mais um antissemitismo, ele neste momento encontra-se à esquerda, encontra-se na extrema esquerda. E antes de analisarmos o trabalho, eu quero aqui dizer, portanto, algo de grave, algo de muito grave, o que eu vou aqui dizer, é nós termos visto nas principais cidades da Europa, principalmente em França, isto está a acontecer principalmente em França, em Paris, portanto, não se poder andar na rua com uma bandeira da própria França. A bandeira bleu, blanc, rouge, não é? Azul, branco, vermelho, não é? Como os franceses gostam muito de dizer, bleu, blanc, rouge. A famosa bandeira da França quase que é proibida poder andar com ela na rua, nas principais cidades em França. E porquê que isto acontece? Porque se alguém for apanhado com uma bandeira francesa, essa pessoa é logo agredida, é logo convidada a ir embora, agredida, alguns até têm que guardar a bandeira rapidamente. E porquê? Porque as bandeiras que nós vemos em França são principalmente a bandeira da Palestina, e depois haverá outras bandeiras também de outros países, como a Argélia, Marrocos, enfim, por aí fora. Mas o que nós vemos é exatamente o contrário daquilo que devia ser, ou seja, apresentar a própria bandeira da França.
Eu já não digo a bandeira de Israel, para não tomar aqui parte alguma do conflito, não é? Mas estamos em França, temos então que andar com a bandeira francesa. Assim como se estivermos em Portugal, também temos aqui que andar com a bandeira francesa. Com a bandeira portuguesa, desculpa. E é exatamente isso que não acontece. E é muito importante eu dizer isso, porque ultimamente em França o que nós vemos é bandeiras da Palestina por todo o lado, militantes da extrema esquerda, a maior parte deles completamente tapados de preto, com completamente não se vê a cara, alguns de preto, outros com aqueles lenços a fazer lembrar o Yasser Arafat, não é? E a OLP, quem se lembra, ele usava muito, e também os membros do Hamas também usam. Ou seja, nós vemos claramente grupos ofensivos, grupos anti-ocidentais que cada vez mais gritam pelo título deste livro, Morte às Democracias Ocidentais. Todos esses grupos, grupos de extrema esquerda, grupos revolucionários, grupos neomarxistas, grupos pró-Palestina, até grupos islâmicos radicais, como muito bem representado pela Irmandade Muçulmana e por muitas organizações que estão ali, tudo ali junto a clamar contra a França, contra a soberania da França, contra os valores franceses e também anti-Israel, que é isso que nós vamos aqui ver. E é isso tudo que Douglas Murray, aqui no seu livro, digamos assim, nos mostra. Ele expõe neste trabalho este anti-israelismo e este anti-ocidentalismo que está cada vez mais a crescer, meus amigos, na Europa. Isto é muito preocupante, porque isto quer dizer que daqui 20, 30 ou 40 anos não sei mesmo se algum judeu ou algum cristão poderá andar na rua. Se isto não for travado, eu não sei o que é que vai acontecer nas nossas sociedades, e é por isso que eu trago este trabalho de Douglas Murray, portanto, uma leitura fundamental para compreender as complexidades do conflito israelo-palestiniano. Daí, mais uma vez, parabéns à editora Desassossego, um livro que saiu em 2025, eu mostro outra vez. Importantíssimo este livro, encontra-se à venda em qualquer livraria. E é importantíssimo os meus amigos comprarem este trabalho, lerem este trabalho. Eu fiz aqui o estudo, portanto, digamos assim, os apontamentos deste trabalho para fazermos agora aqui a análise. E quero, assim, começar a dizer que Israel é o posto avançado da última democracia no Médio Oriente, nos países muçulmanos. É o último, é o que resta, porque praticamente as democracias desapareceram todas ali. Já não, os cristãos, como eu irei fazer também um trabalho sobre o ataque global aos cristãos, de Tom Marshall, Nina Shea e outros autores, irei também fazer a apresentação para nós vermos o que é que está a acontecer ali no Médio Oriente e no Norte da África. Portanto, os cristãos desapareceram praticamente todos daquela zona. Já praticamente não há regimes seculares. Um islamismo salafista radical invadiu a maior parte dos países do Médio Oriente e do Norte da África. Portanto, um islamismo de cariz salafista e também da Irmandade Muçulmana, que cada vez mais, portanto, está a tomar conta de todos esses países. E Israel encontra-se precisamente no meio destes países todos. E é com isso que Israel tem que lidar. E nós vamos entender aqui, vamos desconstruir a propaganda, vamos virar ao contrário a propaganda que nós vemos nos telejornais, a propaganda que nós ouvimos muitas vezes, principalmente do Partido Bloco de Esquerda, que é um partido que utiliza esta propaganda anti-israelita e antissemita, assim como o LFI em França, de Jean-Luc Mélenchon, que são os partidos mais antissemitas que neste momento existem na Europa e que
tem uma hostilidade muito grande perante Israel e que tem uma propaganda que visa influenciar a opinião pública. E o que nós aqui vamos ver, o que Douglas Murray fala aqui neste trabalho, é justamente virar ao contrário esta propaganda, porque o objetivo é pôr a opinião pública mundial contra Israel. Esse é o principal objetivo, é quase a ideia central deste trabalho de Douglas Murray. É uma tentativa do Hamas, do Islão radical, que é o Hamas, e da extrema-esquerda, da nova esquerda, pôr a opinião pública contra Israel. A opinião pública mundial contra Israel. E nós vamos ver como isto é muito bem feito, como isto é feito de uma inteligência, usando os jornalistas, não é? Os apresentadores, os pivôs, toda esta gente na televisão, usando as universidades. As universidades é o polo principal, usando tudo isso para virar a opinião pública mundial contra Israel. E, meus amigos, o atentado recente que nós tivemos de Charlie Kirk deve-se precisamente ao próprio Charlie Kirk defender posições pró-israelitas. Eu sei que existem alguns aí na internet, principalmente em França, aqui em Portugal pouco, mas mais em França, e eu tenho ouvido muitos vídeos, tenho visto muitos vídeos, com agora uma nova teoria de que na fase final da sua vida, Charlie Kirk teria se afastado das posições de Netanyahu, de Israel, e aliás até se teria virado contra certas coisas em relação a Israel, e por isso é que aconteceu isso. É falso, meus amigos. Completamente falso, porque a pessoa portanto, que praticou o atentado era uma pessoa completamente formatada, já está provado que foi uma pessoa da extrema-esquerda, completamente formatada. Ele não era, mas ele se transformou num militante da extrema-esquerda, e a principal razão era que Charlie Kirk era apoiante de Trump, era conservador, era evangélico, falava da Bíblia e falava do Deus da Bíblia nas universidades, defendia a visão da família, a visão cristã conservadora. Foi por isso é que ele foi morto. Não teve nada a ver com Israel. Portanto, esta teoria que andam aí alguns militantes nacionalistas franceses com essa teoria, isto não pega, meus amigos, é falso. E mais um recado que eu deixo aqui aos famosos nacionalistas anti-israelitas, que é assim que eu chamo, é que brevemente vocês vão ter que abandonar esta tese, esta vossa tese, que é uma tese muito antiga, que já vem da Idade Média, do tempo da Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Vocês vão ter que abandonar esta tese, porque toda a extrema-esquerda, todo o islamismo radical e os próprios financeiros, os grandes financeiros globalistas, estão completamente alinhados, digamos assim, no paradigma anti-Israel. Porque, primeiro, para destruir a civilização ocidental, ouçam isso que eu agora vou aqui dizer e que Douglas Murray reforça. Para destruir completamente a civilização ocidental, ou seja, substituir a população toda da Europa e dos Estados Unidos por populações islâmicas, destruir a cultura e as fundações do Ocidente, em termos culturais. Para destruir tudo isso, primeiro Israel tem que ser aniquilado, tem que ser destruído, tem que sair dali do Médio Oriente, para depois então conquistarem o Médio Oriente, que é exatamente isso. O islamismo radical, os grupos islâmicos radicais, junto com a esquerda, a nova esquerda neomarxista, é exatamente isso que eles querem. Este é o grande objetivo deles, e é exatamente por isso que nós, mais do que nunca, o cristão conservador deve defender Israel a todo o custo. Isto é aqui a minha visão. Eu sei que nem todos são obrigados a concordar com isso. Aqui o canal não obriga ninguém, apenas o que o canal aqui faz, o meu canal, Ocidente Nero e Livros, YouTube, tenta mostrar, por meio de argumentos racionais, e por meio também da experiência dos factos no terreno, tenta mostrar como é que as coisas são e tenta desconstruir toda esta propaganda que as televisões, principalmente, e os partidos, como o Bloco de Esquerda, como o LIVRE, como uma ala esquerdista
do Partido Socialista, todos esses partidos, e também, de certa forma, o comunismo clássico, não é? O PCP também tem esta visão anti-israelita, porque sempre associaram Israel com os Estados Unidos, não é? Que, ao fim e ao cabo, é um certo anti-americanismo, junto com o antissemitismo vem o anti-americanismo, mas não é a América esquerda, não é os liberals, os democratas globalistas, porque os democratas liberals, como os americanos gostam de dizer, a esquerda liberal democrata é globalista, é anti-israelita por natureza. Joe Biden, Kamala Harris, se eles estivessem no poder, seria muito mal para Israel. E, graças a Deus, Trump, que tenta moderar o conflito, nunca irá abandonar, daquilo que nós sabemos, Israel, porque ele próprio sabe que Israel é uma pedra fundamental ali no Médio Oriente para manter a democracia, manter a defesa do Ocidente. A defesa do Ocidente só é possível com Israel ali no Médio Oriente. E é por isso que Israel tem que estar armado até aos dentes. E sempre foi isso, sempre foi esta a palavra de Deus para Israel. Todo o Antigo Testamento nos mostra como Deus preparou esta nação para se defender de todos os povos à volta. Que nessa altura já existiam, que eram outros povos, mas que nessa altura, para Israel poder sobreviver, Deus teve que mostrar a Israel como Israel tinha que se preparar para a guerra, não é? A famosa expressão, para que haja paz, temos que estar preparados para a guerra, não é? Porque obviamente é isso. E isto tudo que eu acabei de dizer aqui pode ser resumido por uma frase muito conhecida, uma expressão muito conhecida de Golda Meir, que nos diz o seguinte, e nós compreendemos, eu penso que todo o resumo deste conflito está resumido aqui. Se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Mas, se os israelenses baixarem as armas, não haverá mais Israel. Vejam bem a diferença. De um lado, temos um grupo que sabe perfeitamente que, se baixar as armas, não vai haver problema. Vai haver respeito pelas leis, como acontece dentro de Israel, eu já vou explicar isso tudo, e vai haver uma suposta organização democrática para toda esta gente. Mas se do outro lado, que é o lado de Israel, se eles baixarem as armas, é o fim. É o fim porque o objetivo dos grupos terroristas, como por exemplo o Hamas, como também foi a OLP durante muitos anos, como todos os grupos armados que estão ali, eu repito, não tem nada a ver com o Estado palestiniano. Nós vamos ver isso tudo do Estado palestiniano, esta mentira, esta falácia de um Estado palestiniano que não existe e que nunca irá existir, porque isto não está nos objetivos dos islâmicos. Está aqui uma coisa que nós temos que compreender, muito bem explicado por o nosso grande professor Alexandre Del Valle, que explica muito bem isso, professor de geopolítica e também de assuntos dentro do islamismo radical, do estudo do islamismo radical, que explica muito bem o seguinte: a comunidade islâmica, principalmente a comunidade sunita, salafista, tem um objetivo, que é a implantação no mundo inteiro, não é só ali no Médio Oriente, é no mundo inteiro da Ummah. A Ummah é a comunidade mundial islâmica. E a Ummah é antinacional, é anti-Estado-nação. Aquilo que eles mais abominam, aquilo que terroristas do Hamas mais abominam, é um Estado-nação. E esta história de falarem de um Estado Islâmico, a única forma como isso pode ser dito é um Estado Islâmico Mundial, que é a Ummah. Só existe um Estado. Porque eles abominam todos os outros Estados. Não pode haver Estados. Por isso é que no mundo árabe, o pan-arabismo é o nacionalismo árabe, sempre foi combatido. E por isso é que países como o Egito, uma série de países que estão ali no Médio Oriente, proibiram a Irmandade Muçulmana de atuar naqueles países ali, porque eles sabem bem que a Irmandade Muçulmana quer destruir o Estado-nação. Portanto, o principal objetivo do Hamas, da Irmandade Muçulmana,
de todas as organizações islâmicas salafistas e da Irmandade Muçulmana é destruir o Estado-nação. E olha que engraçado, é exatamente o mesmo objetivo que a extrema-esquerda tem. O que é que a extrema-esquerda mais abomina? O Estado-nação. Por isso é que eles querem uma internacional. Antigamente havia a primeira, a segunda, a terceira internacional, não é? Comunista, como era chamado. Depois até o próprio Trotsky também quis a sua internacional, não é? Portanto, várias internacionais. Hoje fala-se na internacional wokista, da nova esquerda. O que é uma internacional? Uma organização internacional visa um governo mundial da extrema esquerda, da nova esquerda wokista. E estão completamente alinhados com os islâmicos radicais. Ou seja, os islâmicos radicais, a UMA, e a extrema-esquerda wokista, com a sua internacional wokista, os dois estão completamente alinhados. E quem está em cima a financiar? Os globalistas, Jorge Soros e toda esta turma. Porque eles também querem a mesma coisa. Um governo mundial. Tudo isso é para destruir o Estado-nação. O grande inimigo é o Estado-nação. E Israel é o Estado-nação israelita por excelência, que se encontra ali do Médio Oriente. E é por isso que toda a comunidade internacional, a ONU, toda a comunicação social, os jornalistas, toda a gente, eles querem a queda de Israel. Querem, e depois, claro, vão querer a queda de todos os outros Estados-nação do mundo inteiro. Porque esse é o grande objetivo. É uma internacional progressista com a cereja em cima do bolo, como muito bem falava o professor Olavo de Carvalho. Ele dizia um governo progressista socialista mundial, todos os governos do mundo a obedecer a um poder socialista progressista, e a cereja em cima do bolo, como religião, para dar ao povo, é o islamismo. A religião do Islão, principalmente a sunita, porque a sunita engloba-se principalmente no globalismo. Portanto, a UMA globalista, a nova esquerda globalista, os financeiros globalistas, eles estão todos no mesmo registro. É por isso é que o Bloco de Esquerda e esses partidos têm financiamentos destes grandes financeiros, e é por isso que eles estão ao lado também da causa palestiniana e da causa muçulmana, porque eles também estão ao lado dos países muçulmanos. Vocês nunca vão ver o Bloco de Esquerda e o Livre e esses partidos criticarem o Qatar, a Arábia Saudita, os governos islâmicos, nunca. O que eles criticam primeiro é Israel e depois os cristãos. Porque os cristãos sabem também que é um grande problema, que isto iremos ver no próximo vídeo, Ataque Global aos Cristãos. O próximo livro que eu irei fazer. Então, meus amigos, dito isto, esta frase, se os palestinianos baixarem as armas, haverá paz. Mas se os israelitas baixarem as armas, não haverá mais Israel. Isto é simples. A ideia central desta frase resume o seguinte. De um lado temos uma nação que tem que fazer tudo para se defender, para não desaparecer do mapa. Ou seja, uma defesa da sua própria subsistência. Do outro lado, temos um grupo que só tem um objetivo, a aniquilação de Israel. Porque este grupo sabe que Israel nunca os vai aniquilar. Eles vão tentar destruir os grupos terroristas, mas vão deixá-los ali todos. Porquê? Porque Israel, desde 1948, o que é que Israel tem feito? Dar territórios, dar territórios, e dar territórios, e redar territórios, e oferecer territórios, e redar territórios. Não tem feito mais nada que dar territórios, meus amigos. Inclusive, o próprio Israel deixou completamente ali a faixa de Gaza. Toda a gente sabe disso. Quando o Hamas tem as famosas eleições em 2006, que depois nunca mais houve eleições desde essa altura, porque eles tomam conta daquilo. Aquilo é um governo totalitário, é uma autêntica ditadura islâmica que está ali, que oprime o povo, os povos que estão ali, que já vamos ver quais são os povos que estão ali. O que é que acontece? Desde essa altura que nunca mais houve eleições, e desde essa altura que Israel quer a força, quer a paz. O objetivo de Israel é a paz. O objetivo do Hamas é a destruição de Israel. Portanto, de um lado há um objetivo para ter a paz, novamente, conseguir trazer os reféns, desde o 7 de outubro de 2023, que Douglas Murray fala muito no livro, e do outro lado temos um Estado terrorista, cujo único objetivo é a destruição de Israel, meus amigos.
Eles não querem ali, eles não querem conviver ao lado de Israel. Isso é mentira, isto é tudo propaganda. E tudo isso vai ser desmontado por Douglas Murray, que vai explicar isto tudo. Então aqui temos, vamos começar agora a análise do livro, sem mais demora. Peço desculpa, tenho que beber um bocadinho de água. Sem mais demora, vamos começar. Portanto, os culpados são transformados em vítimas e as vítimas são transformadas em culpados. Isto é a ideia central, principal de toda a propaganda do mundo ocidental neste momento é isto. Os culpados são as vítimas e as vítimas são os culpados. Meus amigos, isto tem sido em tudo. A nova esquerda tem feito isso em tudo. Por isso é que eu critico muito neste canal essa nova esquerda wokista, financiada pelos globalistas, não é? Como eu costumo dizer. E isso tem acontecido em tudo. Como agora tentaram fazer com o Charlie Kirk, que é a vítima, foi morto, mas tentaram-no transformar, esta nova esquerda, tentam-no transformar em culpado, assim como toda esta nova direita popular, direita conservadora popular que se está a levantar na Europa inteira. O que é que os meios de comunicação e o que é que essa nova esquerda fazem? Tentar transformar em culpados. Tentar reduzir toda esta gente ao extremismo, não é? Como Donald Trump. Muitas vezes o Donald Trump é a vítima. Aliás, neste momento não existe maior vítima em termos de comunicação social do que o próprio Donald Trump. Talvez o Charlie Kirk tenha passado à frente, não é? Porque houve agora o caso do Charlie Kirk, que foi morto, não foi assassinado, e agora muita gente o está a tentar fazer como culpado, não é? Porque ele era um extremista, não é? Segundo a visão desta gente toda. Então, esta frase, os culpados são transformados em vítimas e as vítimas são transformadas em culpados, é exatamente isso hoje em dia que nós estamos a ver. Este é o paradigma do século XXI. É exatamente isso que está a acontecer. Todos aqueles que defendem a verdade, todos aqueles que defendem o que é justo, o que deveria ser, todos aqueles que defendem a democracia, o Estado de Direito, todos aqueles que defendem os verdadeiros valores dos direitos humanos, que vêm de Cristo, do Sermão da Montanha, ama o teu próximo como a ti mesmo, não é? Tudo isso, nós, de repente, somos completamente chamados de culpados. Nós, as vítimas, somos os culpados. E tudo isso, nós vamos ver também tudo isso no próximo vídeo que irei fazer também, do Manuel Carrilho, sobre a nova peste do wokismo, que eu vou explicar o que é esta visão do ressentimento oprimido opressor da nova esquerda. Tudo isso vai ser falado naquele trabalho. Mas agora vamos hoje nos ocupar de Israel. Porque hoje este vídeo é para nós vermos como Israel, vítima, porque é uma vítima, é transformado completamente num carrasco, num país, como eles dizem, um genocídio, que é a maior mentira do século XXI é o genocídio. Eu vou aqui mostrar por meio. Vocês não vão ver isso na televisão. Atenção, este livro, se eles pudessem no proibir, eles proibiam este livro. Isso digo-vos já. Mas eu vou aqui mostrar como esta história do genocídio é a maior mentira que esta gente, jornalista como o Bloco de Esquerda também, que gosta muito de fazer festas lá para nos seus barquinhos, não é? Porque aquilo é tudo para enganar as pessoas, meus amigos. É tudo propaganda para enganar as pessoas. Então, primeiro, o trabalho de Douglas Murray, que não é um trabalho muito grande, tem cerca de quase 200 e tal páginas, portanto, 200 páginas. Portanto, é um trabalho que se lê muito bem. Começa com a descrição do 7 de outubro de 2023. E, com essa descrição, o autor, Douglas Murray, vai definir o que é de facto o terrorismo. A descrição é tão terrível, que eu decidi não apresentar aqui. Os meus amigos sabem, viram os vídeos que andaram nessa altura, não é? Quando foi o 7 de outubro de 2023, viram bem o que é que aconteceu com os vídeos na televisão e nas redes sociais. Eu não vou aqui descrever o que é que aconteceu, apenas vou dizer que aquilo sim foi uma tentativa de um genocídio. Aquilo sim foi um massacre autêntico, de propositado. Ali não eram os militares que eram atingidos. Ali o que estes grupos terroristas fizeram foi atingir os civis, as crianças,
as mulheres, as grávidas, tudo, as viúvas, tudo o que era ali, sem piedade nenhuma, sem ressentimento nenhum, sem misericórdia, como eu costumo dizer, tentaram ali varrer da face da terra uma população civil. Foi isso que aconteceu no 7 de outubro de 2023. E Douglas Murray passa em revista, eu não vou fazer isso, cada momento, desde a rave, não é? Aquela famosa rave party ali no deserto, desde os kibbutz, que foram completamente... as populações que estavam lá foram completamente dizimadas mesmo. Portanto, no dia seguinte, o que nós aqui vamos analisar é como a comunidade internacional, no dia a seguir, atenção, no dia a seguir, como a comunidade internacional vai interpretar o que aconteceu ali no 7 de outubro de 2023. Portanto, é assim que começa o livro. Então, vamos ver. No dia seguinte, ao invés do apoio a Israel, reparem bem, aqui na página 14, houve uma grande manifestação em Times Square, uma manifestação anti-Israel. No dia a seguir, ainda nem Israel tinha sequer pensado em responder, não é? Porque Israel, toda a gente lembra-se, ainda demorou um bocadinho, uns dias a responder. Já no dia a seguir houve uma enorme manifestação de antifás, sempre os mesmos. Os antifás, a nova esquerda, os wokeistas, os anti-israelitas e os anti-ocidentais, todos na rua com bandeiras da Palestina, todos gritando morte, gritando morte. Atenção, porque se algum grupo da direita fosse para a rua gritar qualquer coisa desse género, eram logo todos, era o fim do mundo na televisão, era o fim do mundo. Mas como é sempre os mesmos, aqueles que podem fazer tudo, a tal esquerda que pode fazer tudo, não tem problema, eles podem ir ali, podem fazer o que eles quiserem. Não tem problema, mesmo depois do massacre do dia 7 de outubro, não tem problema, eles têm direito. Então, os antifás, a extrema-esquerda e os grupos pró-palestinianos, todos na rua a gritar morte a Israel a seguir ao dia 7 de outubro. Agora faço essa pergunta. Como isto é possível? Como é que isto é possível? Como uma coisa dessas é possível? E eles é que são os genocídios? Israel é que é o genocida? Então, houve várias manifestações de festejos ao que tinha acontecido a Israel, nos Estados Unidos da América, Londres e por toda a Europa, antes mesmo de Israel ter ripostado contra o Hamas. Página 15, está aqui no livro. Agora vou, portanto, ler os vários apontamentos que eu tirei. Página 15 também. Muito interessante, não houve um único protesto. Reparem bem o que Douglas Murray diz. Muito interessante. Não houve um único protesto contra o Hamas. Não houve um único. Em todas e qualquer cidade ocidental. Página 15. Houve financiamento, reparem bem, houve financiamento de $1.000 milhões em ajuda externa diretamente ao governo do Hamas, através da ONU. Nós temos que ver tudo isto, meus amigos. Nós vamos ver para onde é que esta ajuda humanitária, esta comida toda que eles tanto falam que querem levar para as populações, aquilo não é para as populações, meus amigos. Porque o Hamas não deixa absolutamente nada chegar às populações. Aquilo é tudo para eles. E de preferência, se forem armas e dinheiro, é aquilo que eles querem. Portanto, página 15. Este dinheiro ajudou o Hamas a tornar-se multimilionário, a construir as infraestruturas de terrorismo, os famosos túneis em Gaza, que permitiu ao grupo realizar o ataque de dia 7 de outubro. Ou seja, meus amigos, podem ter a certeza que se o Donald Trump tivesse vencido em 2020, este ataque não tinha sido realizado. Este ataque, mais uma vez, foi realizado por quem estava nos Estados Unidos, eram os democratas. E porque houve um financiamento dos democratas junto com as Nações Unidas para o próprio grupo Hamas. Portanto, página 15. O Hamas não quer saber da Palestina. Aquilo que eu disse, eles não querem saber. Eles abominam. Eu vou utilizar a palavra abominar para não utilizar a outra palavra com O.
um O, não é? Que é aqui um bocado perigoso no canal. Portanto, eles abominam o Estado-nação. Eles não querem Estado palestiniano, é tudo para inglês ver. O Estado palestiniano é para confundir a opinião pública. Por isso é que, quando vejo os países todos, aqui a França, Portugal, a discutir no Parlamento e a tentarem, como vai ser agora, acho que é dia 22, não tenho a certeza, para o reconhecimento de um Estado palestiniano. Mas o que é isso, reconhecer um Estado? Que Estado é esse? Um Estado palestiniano? Quem? Com o Hamas à frente de um Estado? Um grupo terrorista à frente... Aquele Estado não tem burocracia nenhuma. Não tem infraestruturas sanitárias. Não tem infraestruturas burocráticas. Não tem absolutamente nada. Não tem... Praticamente é um grupo armado de terroristas a subjugar uma população que a maior parte, mais de metade dessa população, não quer o Hamas lá. Não sei se vocês sabem. Houve várias manifestações contra o Hamas, dessa população, contra o Hamas. Não deram nada na televisão, mais uma vez, não é? Não interessa a narrativa, porque as próprias populações que estão ali naquela zona dita Palestina, porque aquele não devia se chamar Palestina, já vou explicar, aquelas populações que estão ali, a maior parte delas não quer esses terroristas a tomar conta daquele território. Então fizeram manifestações. E porquê que a televisão não dá essas manifestações? Porquê? Porque não interessa a narrativa da esquerda, da extrema esquerda e dos globalistas. Porque é uma narrativa que vai contra a narrativa deles. É um facto que aconteceu que vai contra a narrativa deles. Porque a narrativa deles é anti-Israel, não é? Como nós vemos. Então, o Hamas não quer saber de um Estado-nação. Eles abominam o Estado-nação. O que o Hamas quer só tem um único objetivo: a aniquilação de Israel. E matar todos os israelitas judeus, sejam ali em Israel como em todo o mundo. Esse é o objetivo que eles querem. Eles não querem essa gente, eles não querem a existência do judeu, eles não querem. Não querem. Essa rivalidade que já vem de Ismael e de Isaac está patente ali. Eles não querem. Portanto, no dia 7 de outubro, muitas pessoas imploraram por misericórdia. As vítimas, não é? As verdadeiras vítimas. Súplicas, misericórdia, clamaram para ser poupadas, mas simplesmente foram mortas das piores formas inimagináveis. E quem fez isso, o Hamas, festejou. Grávidas, crianças assassinadas, não vou falar muito disso aqui porque mais de 1.200 mortes de uma só vez, tudo no 7 de outubro. Um dia, a realidade do 7 de outubro de 2023 também poderá acontecer em qualquer cidade da Europa, meus amigos, se isto continuar. Esta é a realidade que este livro descreve, página 21. Se nós continuarmos a importar aos milhares e aos milhões desta gente toda do Médio Oriente e do Norte da África e do Médio Oriente para aqui, milhares e milhões desta gente toda, muitos deles são homens, não se sabe também porquê, que vêm aos milhares para dentro da Europa e entram todos de qualquer maneira. O que é que vai ser daqui 20, 30, 40 anos? Como é que vai ser, meus amigos? Esta gente toda que vai ser muito mais do que nós. Nós temos que pensar seriamente o que é que o Ocidente está a fazer. Meus amigos. Então entramos no primeiro capítulo. O que aconteceu? Portanto, o primeiro capítulo do livro, o que aconteceu? A tomada da faixa de Gaza após as eleições. Portanto, agora vamos fazer um bocadinho de história. A tomada da faixa de Gaza após as eleições em que o Hamas venceu foram de execuções, várias mortes com tiros nas costas, vários palestinianos executados, os que estavam contra o governo do Hamas, nas costas. Vários corpos arrastados pelas ruas, atados por cordas às traseiras de motocicletas pelos militares do Hamas. Porque eles já tinham feito isso. Em 2006, quando eles venceram as eleições, eles já tinham feito isso. O hábito deles é isto. É a tática do Stalin. Eliminar toda a gente à minha volta para eu ter o poder. É assim que esta gente funciona. Portanto, estou a falar dos islâmicos radicais. A partir de 2006, em Gaza, com a governação do Hamas, não houve mais qualquer eleição em Gaza. Vocês ouvem alguém da comunicação social falar alguma coisa? Então onde é que está a democracia, os direitos do homem, os direitos humanos? Onde é que está aquela cantiga toda dos jornalistas e dos analistas e desta gente toda do Bloco de Esquerda que diz que defende os direitos humanos? E deve ser direitos humanos deles, porque não estou a perceber. Então, não há mais eleições?
Então e o povo é obrigado a ter um regime terrorista a governar aquela área? Não tem voto na matéria, o povo ali, os vários povos que estão ali? Então, houve vários contrabandos de armas para o Hamas a partir das fronteiras, a partir da fronteira astral controlada pelo Egito. Página 26. E, meus amigos, eu não vou dizer que isto é verdade ou mentira, porque não tenho a informação certa. Mas todo o dinheiro que a União Europeia manda como ajudas humanitárias, tudo isso, meus amigos, não há controle nenhum. A gente não sabe nada para onde é que este dinheiro vai. Eu vou só vos dar um exemplo. Foram encontradas armas, tanto do Hamas como também das milícias ucranianas em Paris, nas manifestações, em vários, e até atentados terroristas. Coisas que ninguém sabe como é que essas coisas acontecem. Nós temos de ter a noção que todo este financiamento da União Europeia e da ONU, nós temos de ter muita atenção, porque nós não sabemos nada do que está ali, e temos que pensar muito bem. Por isso é que a administração Trump tentou completamente cortar tudo isto, e eles estão a cortar com a USAID. A USAID teve aqui um papel também importantíssimo nisto, nas ajudas dos grupos de extrema-esquerda e até islâmicos, vejam bem. Então, é falso, na página 30, é falso o que a comunicação social explica. Que Israel está a fazer uma limpeza étnica. É falso. Eu vou explicar isto tudo. Em 1948, a população muçulmana de Jerusalém era de 40 mil. Portanto, 40 mil pessoas. Em 2022, esta população muçulmana cresceu 9 vezes. E havia passado para 371.400 pessoas. Genocídio? Limpeza étnica? Então eles cada vez são mais. Que conversa é essa da comunicação social? Então, belo genocídio, nos diz Douglas Moralho. Bela limpeza étnica. Tudo mentira. Tudo propaganda. Página 30. Podem comprar o livro e ler. É falsa a ideia de que há um apartheid em Israel. Agora vejam bem. Israel é uma das maiores democracias do mundo. O Estado de Israel oferece direitos iguais a todos no país. A população árabe e drusa, 20% da população, goza dos mesmos direitos dentro de Israel. Direitos à saúde, saneamento, apoios sociais. Nunca viveram tão bem. Aliás, é por isso que muitos querem estar dentro de Israel. Muitos árabes, cisjordanos, jordanos. Eu não gosto muito da palavra palestiniano, já vou explicar porquê, porque para mim não existe. Toda esta gente quer estar dentro de Israel, porque sabe que Israel ajuda. Alguma vez o Hamas iria ajudar algum judeu? Matavam-no logo, cortavam logo a cabeça, não é? Para nós vermos as falácias da comunicação social. Em contrapartida, foi nos Estados Árabes, no mundo muçulmano, em que houve mais intolerância. Porque é daqueles países que há mais intolerância e apartheid. Contra judeus e não só. Estes grupinhos wokeistas, LGBTistas, que gostam muito de andar com a bandeira da Palestina, quando chegam lá, estão a perceber, porque eu não posso aqui falar, não é? Pode haver problemas, não é? Então, os apartheids contra judeus, os pogroms, tudo isso são coisas realizadas pelos próprios governos muçulmanos. Vejam bem, página 31. E é em Israel que os cidadãos árabes têm os melhores cuidados e tratamentos. Eu vou repetir isso, porque isto é para o Bloco de Esquerda e isto é para também os nossos amigos jornalistas. É em Israel que os cidadãos árabes têm os melhores cuidados e tratamentos médicos. As melhores condições de vida e saneamento. Nada disso existe no Estado do Hamas, que não interessa existir. Eu vou explicar porquê. Que trata os palestinianos como cães. O Hamas trata os palestinianos como cães. Isto tinha que ser dito na televisão 24 horas sobre 24 horas. Para desmontar as falácias da extrema-esquerda e dos globalistas financeiros.
abaixo de qualquer nível básico de vida, abaixo de qualquer padrão de vida. É assim que esta gente do Hamas trata. Houve uma entrevista de um jornalista americano a 2 ou 3 desses terroristas do Hamas e foi-lhes feita uma pergunta: mas porquê que vocês não pegam nas mulheres e nas crianças e não levam as mulheres e as crianças dentro dos túneis, lá num sítio escondido, para as proteger? E sabem qual foi a resposta deste terrorista do Hamas? A resposta foi: não, nós precisamos das mulheres e das crianças porque são um escudo. As bombas têm que cair em cima deles, que é para nós estarmos protegidos e podermos condicionar a opinião pública mundial. É assim que esta gente funciona. Claro, e depois vê o Bloco de Esquerda e os jornalistas: genocídio, Israel, genocídio. Estão a perceber? É a mesma coisa que um bandido, eu vou resumir, um bandido vai assaltar um supermercado. O bandido chega lá, pega num refém. Não, o bandido chega lá e põe 3 ou 4 reféns à volta dele. Com uma arma. Não é? A polícia chega e este bandido sabe que a polícia, para tentar atingir o bandido com a arma, não é? Hoje a polícia nem sequer isso pode fazer, mas vamos na suposição que isso fosse possível fazer. Como os reféns, as pessoas estavam lá no supermercado, estão à frente do bandido, automaticamente vão ser atingidas, não é? Se a polícia atirar, não é? Exatamente este o raciocínio desta gente. Usar as próprias crianças e as próprias mulheres, que são árabes, não é? Que não são judeus, são árabes. Se fossem judeus, a gente ainda podia compreender. A guerra sempre teve isto, não é? 2 lados que se querem destruir, não é? Mas assim não, eles usam a própria população. É a mesma coisa que eu usar o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, o meu tio, a minha prima, para o escudo. Eles usam, e eu não sei como, eles não se usam a eles próprios, porque eles precisam para combater. Porque são homens e precisam de haver, tem que haver soldados, não é? Para combater. Porque senão até eles próprios usavam-se. Aliás, os kamikaze, não é? Aqueles que explodem, usam-se a eles próprios, não é? Para isso, não é? Portanto, esta gente, não existe conversa possível com esta gente radical islâmica, que são radicais, porque eles fazem isso pensando que vão ter, a gente sabe, no céu, não é? Aquelas virgens todas e aquilo tudo. Portanto, eles fazem isso mesmo a pensar que estão a fazer exatamente à vontade ditada por Allah. Então, por isso é que é muito complicado o que se passa ali e esta história do genocídio é tudo para inglês ver, meus amigos. Portanto, o autor do livro nos diz que nos países árabes, o autor do livro, Douglas Murray, nos diz que nos países árabes há uma literatura antissemita muito vasta nas livrarias e que sempre ficou impressionado com a obsessão anti-israelita nos povos árabes. Porque isto foi incutido nos povos árabes, não é? É o síndrome dos oprimidos. Reparem bem. É o síndrome dos oprimidos e ressentidos, típico da esquerda nos países árabes. Página 35. Em 1948, ao invés dos Estados Árabes aceitarem amigavelmente o Tratado de Divisão das Nações Unidas, o que é que os Estados Árabes fizeram? Viram isso como uma afronta. Porque eles nem sequer se preocuparam em ver o tratado, em ler o tratado, em ver a repartição das terras, como é que era, como é que não era. Eles não se preocuparam com isso tudo. A única preocupação foi Israel aqui, judeus aqui. Não, nós não queremos. É assim que eles viram as coisas. E a simples ideia de um Estado palestiniano ao lado do Estado judeu, em 1948, era impensável para os Estados Árabes. Nem uma vírgula e um pontinho nos meios de comunicação social. E todos os programas que dão na televisão, esses programas que a SIC Notícias e a CNN gostam muito de dar à noite, aqueles programas, aqueles documentários, digamos assim, estilo 60 minutos e por aí fora, aqueles documentários é sempre contra Israel e contra os Estados Unidos. Sempre. Nunca a favor. Portanto, durante os anos 90 e década de 2000, houve toda uma indústria, reparem bem, nos dias de Douglas Murray,
toda uma indústria cinematográfica antissemita nos Estados Unidos. Página 36, dito por Douglas Murray. Desde 2006 até ao desmantelamento das forças do Hezbollah, que Israel está debaixo de uma autêntica chuva de bombas, de rockets. Página 37. É claro, não há de Israel ter que se defender, não é? Se querem a aniquilação deles. Então, a contradição dos radicais islâmicos do Hamas terem, no dia 7 de outubro, atacado os residentes de Be'eri. Todos os socialistas, vejam bem a contradição desta gente. Aqui ainda por cima foram atacar campos de residentes, kibbutz, zonas, que aquilo era tudo socialistas e defensores dos direitos humanos. Essa turma toda do George Soros. Estavam lá todos. E foram os próprios, e LGBTistas, foram os próprios que o Hamas foi atacar. Vejam bem. Não houve uma única palavra em favor deles nos meios de comunicação social. É engraçado, não é? Página 40. A descrição dos ataques terroristas do dia 7 de outubro em Israel não tem descrição possível. Vai do 45, vai da página 45 até 50. Meus amigos, o que eu li aqui, eu já tinha visto os vídeos, não é? Mas o que eu li aqui, eu disse assim, não, eu não vou falar disso no canal, senão vai haver problemas. Vocês nem sonham o que é que aconteceu. O que é que esta gente do Hamas, por mais que a gente possa defender uma ideologia, uma filosofia, até uma fé religiosa, por mais que a gente possa defender, não é possível imaginar uma coisa destas. Eu não sei, não consigo imaginar como é que é possível fazer isso a outro ser humano. Porque somos todos seres humanos, não é? Independentemente das nossas opiniões, não é? Então, quando 250 reféns israelitas foram levados a 7 de outubro de 2023, a resposta do mundo foi silenciosa. Nunca houve qualquer campanha organizada para libertar os reféns, pressionar o Hamas e libertar os reféns por organismos internacionais. A ONU, António Guterres, nada. Página 54. Antes, pelo contrário, o Guterres veio logo criticar Israel. A primeira coisa que o Guterres se preocupou não foi com as vítimas. Não foi com o 7 de outubro. A primeira coisa que o Guterres veio falar foi: cuidado com a resposta que Israel vai ter. Não pode ter uma resposta. Vejam bem como é que aquela gente é. Meus amigos, Guterres, António Costa, toda esta gente podiam perfeitamente pertencer ao Bloco de Esquerda. Não há diferença nenhuma na visão que eles têm com a Mariana Mortágua. É tudo a mesma coisa, é tudo igual. Em 2023, o Hamas usufruía de $1.000 milhões. $1.000 milhões de fundo em ajudas internacionais. Vindas dos USA, Joe Biden, Reino Unido, França, Macron. Por isso é que o Macron agora está todo do lado da Palestina e do reconhecimento daquilo, não é? Amplamente repartidos pelas Nações Unidas. Na altura do 7 de outubro, a riqueza do Hamas era de cerca de $1.000 milhões. Mansões de ouro no Catar dos líderes do Hamas. Não há uma vírgula, um pontinho na comunicação social a falar sobre isso. Reparem que é sempre tudo contra Israel. É sempre o Israel o mau, Israel o genocídio, Israel o vilão. Não é? Página 63. Capítulo 2. O que eu vi. Portanto, Douglas Murray, que ele foi lá. Douglas Murray foi lá. O que eu vi. Os habitantes... Atenção, eu vou aqui dar uma dica. O autor deste livro, Douglas Murray, ele próprio é assumido. Ele já o disse, ele diz que é, para não haver aqui problema no canal, pronto, ele gosta de pessoas do mesmo sexo. É um direito dele, eu não vou criticar, ele o diz. E vejam bem a preocupação dele ao saber que esta ideologia, o que é que esta ideologia pode fazer a pessoas como ele. Estão a perceber? É que isto reforça para depois não dizerem que este autor é um anti-islâmico ou islamofóbico, sei lá o que é que podem dizer, não é? Então, os habitantes de Nir Oz, acho que é assim que se diz, e os massacres indescritíveis, que eu não vou descrever, da página 65 até a página 70. Os kibbutz,
todos destruídos, habitantes todos mortos, eram todos progressistas, defensores dos direitos humanos, era toda essa turma, por isso é que eles estavam todos lá também, né? Era tudo pessoal de socialistas, era tudo, toda a gente sabe que aqueles habitantes daquela zona é quase tudo pessoal da esquerda e pessoal progressistas. Vocês viram algum partido da esquerda vir defender esta gente? Nada. Não interessa a narrativa, não é? Então, a questão da proporcionalidade, eu até estou a falar devagar para a gente perceber. A questão da proporcionalidade dos meios de resposta de Israel tem sido sempre posta em causa pelos meios de comunicação, que vai da página 80 a 82. Eu resolvi fazer aqui um resumo de uma situação. Portanto, aqui diz a questão moral, Israel não pode nada porque é um agente moral. E o Hamas pode tudo porque não é um agente moral. Eu quero falar disso porque isto é muito importante, isto tem a ver também com esta visão do bandido e do polícia. Então vamos pegar neste exemplo. Para não pegar no exemplo de Israel e do Hamas, vamos pegar no exemplo do polícia e do bandido. Porquê que, desde a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos já há 70, 80 anos, que nós temos uma narrativa nos meios de comunicação, uma narrativa nas universidades, uma narrativa no meio judicial, nos tribunais, tudo isso. Temos uma narrativa de que parece, não é? Muita gente fala disso na rua. Eu tenho pessoas que vêm ter comigo e dizem-me isso. Parece que os bandidos são protegidos e parece que os polícias são acusados, são perseguidos. Eu vou explicar. E isto tem muito a ver com Israel e os terroristas. Tem muito a ver. O polícia é um agente moral. Isto é muito bem explicado também pelo professor Olavo de Carvalho. Agora estou em alguns vídeos antigos, eu não sei onde é que está, e alguns livros também. Um agente moral, portanto, um polícia, um militar, normalmente, um político também, atenção, os políticos também, estão numa posição que é o chamado agente moral. Agora, um delinquente, um assassino, um bandido, um criminoso, todo aquilo que é contra a lei, que pratica atos contra a lei, não estão numa posição moral. Portanto, não é um agente moral. Ou seja, um terrorista não é um agente moral. Um bandido não é um agente moral. Um assassino não é um agente moral. Por exemplo, alguém que vai violar crianças ou seja o que for, não é um agente moral. É, de certa forma, um agente amoral. Portanto, nós vamos aqui pagar na palavra amoral. Então, o polícia, o soldado, o juiz, o próprio Estado de Israel, aquele que representa a ordem, é um agente moral. O agente moral, normalmente, por ser agente moral, e o que é que vocês façam atenção ao por, não é? Por ser um agente moral, ele não pode ter falhas. Não pode ter falhas nenhumas. Ou seja, por ser um agente moral, ele tem que ser perfeito. Completamente perfeito. A primeira queda, o primeiro erro, cai logo o carne e a trindade em cima do agente moral. Enquanto que o agente amoral pode fazer tudo. Não tem problema, ele não é moral, ele é amoral. Portanto, o terrorista pode chacinar, pode até mandar uma bomba atómica e matar não sei quantas milhares e milhões de pessoas, não tem problema, porque ele é um agente amoral. Agora, ai do polícia, ai do soldado, ai do juiz, ou aquele que... Ai do político que tem uma ordem agora para decretar, não é? Porquê que por isso é que nós vemos a extrema-esquerda toda a atacar o agente moral. Porquê que, por exemplo, os Climáxima, esses grupos Climáxima, vão atacar os políticos com tinta, com coisas, e atacam a polícia? Porquê que esses antifaz podem atacar a polícia? Porquê que nunca ninguém critica os antifaz? Porquê que nunca ninguém critica os black bloc? Porquê que nunca ninguém critica essa gente? Porquê que os pobres coitadinhos dos bairros, não é? Esses bairros aqui portugueses, que, por exemplo, o nosso Presidente da República gosta muito de lá ir tirar fotografias, não é? Porquê que nunca ninguém pode tocar nessas pessoas? Porque não são agentes morais. Aquilo que o professor Olavo falava. Enquanto que um agente moral, por exemplo, um polícia,
recai sobre a polícia, nos ombros do polícia, recai esta identidade de ser um agente moral. Como ele é um agente moral, ele não pode utilizar a arma, ele não pode dizer asneiras, ele não pode, como é que se diz, não pode insultar, ele não pode fazer nada, porque se qualquer coisa que ele faça, pumba, vai logo carne a eternidade em cima dele. Israel é a mesma coisa. Israel, como está ali, como é uma democracia, como lá tem ordem, tem saneamento, tem saúde, tem ajudas sociais, tem tudo aquilo que uma democracia tem ali, não é? Não, como Israel não persegue ninguém, lá tem a comunidade islâmica vive em paz, a comunidade LGBT vive em paz, as comunidades ateístas e comunistas vivem em paz, as outras comunidades também vivem em paz, religiosas e não religiosas. É um agente moral. Ele tenta pôr ali uma democracia. É a primeira falha que ele tem, cai logo tudo em cima. Então Israel não pode nada e o Hamas e os terroristas podem tudo. Isso explica porque que há 80 anos, desde 45 até agora praticamente, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, isso explica porque que em termos de ciência política a esquerda pode tudo e a direita não pode nada. Porque a direita normalmente defende o campo moral. Então, a direita política e os conservadores são agentes morais. Também podemos dizer que são agentes morais. Enquanto que a esquerda e toda esta gente anarquista e anti-Estado e tudo isso são agentes amorais. Podem fazer o que quiserem. Daí o ladrão, o assassino, o delinquente, o marginal poder ser protegido por todas as proteções possíveis e imaginárias que hoje em dia dão, não é? Que o direito positivo, os meios judiciais dão, portanto, aos bandidos, não é? Então, eles, praticamente, podem fazer tudo o que quiserem, porque eles já são. A identidade deles é serem maus por natureza. Então, podem fazer o que quiserem. Os outros, se a identidade deles representam o bem, representam a lei. Desculpem estar a demorar um bocadinho nisso, mas nós temos que entender isso para perceber o que é que se passa ali em Israel. Então, cai tudo em cima dos outros. Não é? Exatamente. Por exemplo, aqui podemos fazer uma analogia política com o Partido Chega. O Partido Chega representa a anticorrupção. Representa tudo o que combate a maldade, tudo o que combate a desigualdade em termos de tudo o que tem a ver entre o bem e o mal, não é? Tudo o que tem a ver entre o que é a justiça e o que não é justo, acaba por defender a moral. Acaba por se posicionar como agente moral, não é? Ora, toda a gente sabe que o Bloco de Esquerda, o Livre, esses partidos assim, defendem tudo o que há de mais de libertário, não é? De o libertarianismo, não é? Não tem a ver com os libertários políticos. Isso é outra coisa, não façam confusões. Estou a ver a libertinagem, é assim que eu quero falar. Toda essa libertinagem que a esquerda e a extrema-esquerda defende já lhe confere uma identidade amoral. Eles são amorais, como são ateístas. Eles também não acreditam em Deus, são amorais. Isso permite-lhes ter uma posição de intocáveis. E a esquerda sabe isso. A esquerda sabe isso. E por isso é que os outros são vistos como os... Porque hoje em dia, tudo o que é moral, o que é o ser moral, uma entidade moral, acaba por ser vista hoje como uma entidade autoritária. O que é uma entidade autoritária? Uma entidade que diz assim, não, há leis, vocês têm que cumprir as leis. Há normas, há princípios, há valores e há leis. Se eu hoje defender normas, princípios, valores e leis, são um autoritário. Estou no campo do moral. Sou uma entidade moral. Estão a perceber em termos filosóficos essas duas posições? Apenas para resumir. A questão moral. Israel não pode nada porque é um agente moral. Enquanto que o Hamas pode fazer tudo porque é um agente não moral. É um agente amoral. Perceberam esta parte aqui, não é? Então, grupos terroristas não fazem diferença entre civis e militares. É muito importante. Enquanto que Israel faz, e não venham com a história do genocídio, que prova aqui por A mais B que isso é tudo mentira. É falso dizer que Israel não faz diferença entre civis e militares. É falso. O Hamas usa um escudo para lá meter os habitantes dentro. Bom, eu vou explicar, meus amigos. Então, eu sou um terrorista. Pego na minha população, que é árabe, que eles dizem que é palestiniana, que eles são jordanianos, cisjordanianos, egípcios, há ali uma grande mistura de muita gente. Drusos, até cristãos há ali. Há tudo e mais alguma coisa ali. Pego nesta população e digo assim, bom, eu vou meter, vocês moram aqui, eu vou meter a minha base
com os meus rockets, com as minhas armas, vou meter aqui a minha base. Vocês têm ali um hospital, no meio do hospital eu vou meter lá a minha base. Vocês têm ali uma creche e uma escola, no meio da escola e no meio da creche eu vou meter ali a minha base. E agora, como é que fazemos? Como é que Israel faz? Então vou deixar, não vou fazer nada porque eles estão ali no meio do povo. Então se eles estiverem ali no meio do povo, não fazem nada, o que é que eles vão fazer a Israel? Vão tentar destruir Israel. Portanto, é a tal coisa de ser um agente amoral que pode fazer o que quer, ninguém diz nada porque vocês nunca vão ver a opinião pública mundial a falar sobre isso. Nunca vão ver os tipos do Bloco de Esquerda e companhia a falar sobre porque é que eles metem as suas principais bases e armas e militares no meio da população. Não é? E pior ainda, tem subterrâneos, mesmo debaixo das infraestruturas principais dos hospitais, das creches, das escolas, dos lares, dos idosos, tudo ali de propósito. Para quê? Para escudo, para ser um escudo. Depois é fácil dizer que é um genocídio. Depois é fácil vir o Guterres e vir as Nações Unidas e vir o pessoal todo da União Europeia e dizer estão a ver, destruíram eles até chegam ao ponto de pôr mesquitas, de porem coisas dentro das mesquitas, porem as bases dentro das mesquitas, vejam bem. Até de igrejas cristãs. Se é que ainda há igrejas naquela zona ali, não é? Continuando. Meus amigos, eu aqui não estou contra ninguém, antes pelo contrário. Aquilo que eu mais quero é que o povo árabe, seja qual for a sua zona, não é? Jordânia, Egito, Cisjordânia, seja onde for, Líbano, seja onde for, aquilo que eu mais quero é que eles tenham paz, tenham altas condições de vida e vivem felizes, que tenham tudo do melhor. Desde que possam fazer junto com Israel, se Israel puder ajudar ainda melhor e que haja ali paz. Ora, quando nós temos um agente que está ali, que não quer isso, que é o Hamas, que quer ali a destruição total, não é? Temos ali um problema, não é? Então, o Hamas, página 87, o Hamas usa infraestruturas civis com propósitos militares. Vejam bem, utilizar infraestruturas civis com propósitos militares. Embora seja contra a Convenção de Genebra e os direitos humanos, o Hamas tem desde há muito usado casas de civis, escolas, creches, hospitais, mesquitas, igrejas, lares, tudo e mais uma coisa serve para eles armazenarem as suas bases, os seus homens e as suas armas. Página 87. Enormes túneis subterrâneos para suas bases e manter escondido até os reféns, não é? Até hoje, página 87. E bases subterrâneas para esconder soldados, mas nunca esconder lá as populações, mulheres e crianças, porque essas mulheres e crianças são um escudo para esta gente. Capítulo 3. Como o mundo reagiu? Logo após o massacre do dia 7 de outubro de 2023, ao invés de manifestações em favor de Israel, houve em todos os lugares da Europa e Estados Unidos manifestações anti-Israel. E até lugares onde se celebraram os massacres. Meus amigos, a esquerda, eu digo-vos uma coisa, essa nova esquerda, eu acho que é o maior flagelo que existe no século XXI. Eu não sei se ainda são piores que os terroristas, não sei. Eu às vezes ponho-me a pensar. Eu vi na televisão, falam muito agora dessa gente toda que veio festejar a morte do Charlie Kirk, não é? Quando o Jean-Marie Le Pen morreu, eu vou dizer isso, meus amigos, quando o Jean-Marie Le Pen morreu, a Place de la Concorde, em França, porque eu sou francês, não é? Eu posso falar, eu sei o que é que estou a falar. La Place de la Concorde, a Praça da Concórdia, foram lá o LFI e todos os grupos, Mélenchon e companhia, todos os grupos da extrema-esquerda francesa foram para lá dançar a noite toda, com festas, com disc-jockeys, com champanhe, à morte de um homem. Eu sou do tempo que se respeitava o adversário. Eu sou do tempo, nos anos 60 e 70, em que havia debates, lá em França, Georges Marchais, como, por exemplo, Pompidou, ou o próprio General de Gaulle, ou outros, não é? Jacques Chirac, se for um pouco mais tarde, ou Giscard d'Estaing, nessa altura. E eles diziam assim, você não é o meu inimigo, é o meu adversário.
E quando esse adversário morrer, ele foi sempre o meu adversário. Por exemplo, eu sou da direita, ele é da esquerda, ou vice-versa. Quando o adversário morre, eu próprio vou ao enterro do meu adversário. Porque eu respeito mais ele morto do que vocês todos vivos. Vocês acham que isso hoje em dia existe? Isto hoje em dia não existe, meus amigos. A extrema-esquerda quer a morte. Quer a morte de tudo o que é direita conservadora. Todo. Mas agora também vou dar aqui um recadinho, um recado a toda a direita conservadora. Nós ficamos, e eu fiquei, vocês viram o vídeo que eu fiz logo a seguir à morte do Charlie Kirk, não é? Nós ficamos indignados. Não sei se eu posso utilizar a palavra revoltado, eu quase que fiquei. Mas nós temos que perceber uma coisa. Nós não vamos ser como eles. Nós não vamos ser como a esquerda. Nós vamos seguir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ama o teu inimigo. Não sejas como o teu inimigo. Vira outra cara. Eu sei que muita gente vai dizer o Ocidente Neiro está maluco. Não. Não estou maluco. Nós não vamos ser como eles. O que eles querem e o que estes globalistas querem é que haja uma polarização entre a esquerda e a direita e que haja uma guerra mundial entre a esquerda ateísta, wokeista e a direita cristã conservadora. Que haja uma guerra mesmo. É isso que eles querem. Por isso é que ultimamente nas redes sociais, reparem que não tem havido quase censura nenhuma. Estranho, não é? De 2020. O que é que se passou de 2020 para 2025? Em 2020 não podíamos dizer nada, pumba, éramos logo censurados. Agora, quase que se pode dizer tudo. Será que há um interesse em pôr em uma polarização entre... Isto é apenas uma teoria que eu já ando a pensar nisso. Pôr a direita contra a esquerda e a esquerda contra a direita. Ou seja, os globalistas contra patriotas e patriotas contra globalistas, juntando a esquerda e os islâmicos aos globalistas, juntando os cristãos, os conservadores, os nacionalistas do outro lado. E pôr tudo ali e arranjar uma guerra mundial entre os dois campos. Uma guerra civil mundial entre os dois campos. Será que é isso que eles querem? Mas nós não. Nós vamos dizer que não. Nós vamos continuar a usar o bem, a usar as leis, a usar o que é certo. Eu posso estar aqui a falar de livros e a dar as opiniões dos autores e as minhas opiniões e tentar tudo no debate, no respeito. Eu nunca irei faltar ao respeito a uma pessoa. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. O Presidente da República, o nosso Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, como pessoa, eu nunca irei fazer uma crítica à pessoa. Eu respeito o cargo de Presidente, eu nunca irei fazer uma crítica à pessoa. Porque ela até pode ser uma pessoa, ela até pode ter bom coração, e sei lá. Eu não sei, eu não o conheço, eu nunca falei com ele. Agora, as ideias, sim, eu posso criticar as ideias, mas não vou impedir estas ideias de existirem. As ideias têm toda... Uma vez eu disse, e há pessoas que até mandaram um comentário a dizer como é que eu pude dizer uma coisa. Eu disse que as pessoas são livres de defender todas as ideias. Até podem defender ideias dos terroristas do Hamas. Mas como é que tu podes dizer uma coisa dessas? Desde que eles não façam o que eles fazem, que eles não pratiquem, na prática, coisas para matar as pessoas, não é? A pessoa pode defender ideias, não é? Quando nós vemos agora, desculpem estar-me a alongar um pouco, ontem houve um protesto contra o próprio Chega e o André Ventura, por causa da imigração. E eu, por acaso, estive a ver os manifestantes que estavam lá. E eu vi lá manifestantes com gorros, não é? Não sei, todos tapados, não é? Nem se via a cara, com coisas que normalmente são os terroristas que usam, não é? Do Hamas e do Estado Islâmico e da Palestina e disso tudo. Desde que eles não façam nada a ninguém, que não pratiquem violência nenhuma, eles têm todo o direito de serem quem eles quiserem e defenderem o que eles quiserem. Porque há uma liberdade, nós estamos em democracia, nós podemos defender todas as ideias, desde que certas ideias perigosas, ideias totalitaristas, não sejam postas em prática. Ou seja, eu não gosto daquela pessoa, eu não concordo com aquela pessoa, o meu pensamento é contrário àquela pessoa, mas eu não vou jamais, nunca fazer nada contra essa pessoa. E eu vou continuar a falar com essa pessoa, e se essa pessoa... Até posso
deixar de falar com essa pessoa. Isso pode acontecer. Mas não vou atentar nada contra essa pessoa. Isto é o que a direita faz e tem que continuar a fazer. Nunca, 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 jamais poderá haver um ato qualquer de violência, aquilo que é chamada na ciência política violência política. Nós, conservadores, patriotas, principalmente cristãos, nós temos que ser contra qualquer tipo de violência. Nós temos que dar a outra cara, nós temos que fazer o que está escrito na Bíblia, amar o próximo como a ti mesmo. Não concordas com aquela pessoa? Tudo bem, mas não vais fazer nada contra essa pessoa. Podes falar, podes dizer o que é que tu pensas, o que é que tu achas que está certo, o que é que tu achas que não está certo, mas nunca irás tentar nada contra essa pessoa. Essa é a nossa grande diferença. E tem havido muitos youtubers que têm falado sobre isso, principalmente no Brasil, e que têm falado sobre isso. Cuidado para nós não nos transformarmos naquilo que esta extrema-esquerda é. Porque festejar a morte de alguém, não, meus amigos. Imaginem que o próprio Jorge Soros ou alguém do Bloco de Esquerda ou alguém que tem as ideias contrárias às minhas, amanhã morria de velhice ou uma coisa qualquer. Vocês acham que eu vou comprar champanhe e vou dançar para a rua às altas horas da noite, aos soltos, porque essa pessoa morreu? Eu vou festejar a morte de alguém? Mas como é que isto é possível? Como é que podem ter ido festejar a morte de Jean-Marie Le Pen? Isso é um exemplo que eu estou a dar. Como é que é possível centenas e centenas de pessoas, americanos e brasileiros, para dar alguns exemplos, ok, em Portugal não sei se isso aconteceu ou não, eu não vi, mas sei que vi no Brasil e nos Estados Unidos, a festejarem a morte do Charlie Kirk? Como é que isso é possível? Festejar a morte de alguém? Mesmo que a gente não concorde com as ideias, nós não temos que festejar a morte de alguém. Isto nós estamos a chegar a um ponto que é aquilo que está escrito na Bíblia. No fim dos tempos, o amor se resfriará de muitos. O amor está a desaparecer, meus amigos. Hoje festeja-se a morte de alguém como ir ali beber um café na esquina, meus amigos. Eu estou muito preocupado com isto. Tenho muito medo. E eu não quero aqui polarizar nada. Não quero aqui polarizar campos nenhuns. De esquerda contra direita, ou direita contra esquerda, ou globalistas contra patriotas e patriotas contra globalistas. Eu aqui apenas quero. Porque quando eu tiver que criticar o meu campo, eu também critico. Há muita coisa que pode estar a acontecer no campo conservador e cristão que eu também critico, que eu não acho bem e também digo. Pronto. Eu aqui quero apenas falar por meio de argumentos e discutir as ideias. E mais uma vez eu repito, nós conservadores discutimos as ideias, não discutimos pessoas. Desculpem, vou continuar. Portanto, então, cânticos como anti-Israel, intifada, revolução, morte a Sião em vários lugares do mundo. Página 94. Uma grande marcha contra Israel teve lugar em todas as cidades, as grandes cidades, e uma teve lugar em Londres, no próprio dia 15 de outubro, nos diz Douglas Murray, página 94. Agora aqui uma coisa muito interessante. O cenotáfio. O que é que isso quer dizer? Cenotáfio. O movimento da Grã-Bretanha em homenagem aos mortos da Segunda Guerra Mundial e a estátua de Winston Churchill da Praça do Parlamento e as estátuas dos aviadores foram todas vandalizadas. Isto é um cenotáfio. Aquilo que está aqui que Douglas Murray nos fala, ou seja, vandalizar todo o património da civilização ocidental. Há cada vez mais antissemitismo no mundo ocidental, onde não deveria haver. Vocês sabem, as coisas começam sempre assim. Primeiro começam a fazer esse tipo de coisas, a fazer manifestações, a destruir lojas, a destruir estátuas, começar a denegrir pessoas, começar a insultar pessoas. Depois passa... Primeiro é insultar, depois é atacar. Sempre foi assim na história, meus amigos. Portanto, temos de ter muito cuidado. Vários professores de universidades escreviam no X: os colonos não são civis. Vejam bem, os colonos não são pessoas. Cresce esta inimizada visão ocidental, não é? Página 87.
O professor de História da Universidade de Cornell, Russell Richford, foi filmado num protesto anti-Israel a elogiar o massacre do Hamas. Elogiar, como é que... Se alguém da direita fizesse uma coisa dessas, era o fim do mundo. Eu acho que essa pessoa era presa. Era logo presa. A elogiar o massacre do dia 7 e a dizer à multidão, foi emocionante. A mesma coisa que quando foi agora o Charlie Kirk, houve pessoas que vieram a rir-se, vieram dizer foi fantástico, foi emocionante ver. Pior ainda chegaram a dizer, ver os filhos, as criancinhas a chorar, foi a coisa mais fantástica. Como é que podemos chegar? Eu pergunto, aonde é que isto está a ir? Nós estamos a transformar-nos em quê? Em zumbis? Nós estamos a transformar-nos em zumbis? Que não temos sentimentos nenhuns, olhamos para um ser humano, é uma pedra. Portanto, cartazes nas universidades de estudantes com as letras Glória aos nossos mártires. O Hamas, os eternos resistentes contra a tirania. Vejam bem. E não é dito nos meios de... Nada é dito nos meios de comunicação. Os meios de comunicação social, as televisões, os jornalistas, protegem os antifás, protegem esses black blocs em França, protegem toda esta gente. Esta gente é toda protegida por eles. Nós temos que entender isso, meus amigos. Página 98. Na Universidade de Colômbia, em Nova York, em protesto, nos campos, os manifestantes foram filmados a clamar pela jihad. Tipos da extrema-esquerda a clamar pela jihad. Então, mas eles são muçulmanos? A coisa está a passar mesmo dos limites. Uma jihad contra Israel. E a gritarem, Hamas, nós amamos-te. Nós amamos-te. Hamas. Como é que isso é possível? Frase de estudantes. De onde vem este ódio? Como é que eu antigamente, há 30, 40 anos atrás, entrava-se numa universidade, era tudo normal. Havia gente que pensava diferente. Nem todos se respeitavam. Era mesmo a palavra universal de universidade. Era um universo onde podíamos ter toda a diversidade possível. Não é? Toda a pluralidade. A pluralidade deixou de existir. Agora é um pensamento único. Ou tu és do campo da extrema-esquerda, ou então tu tens que sair, se não és um homem morto. É exatamente isso que está acontecendo na universidade. Como é que uma universidade pode transformar um aluno que entra normal e sai de lá um ativista pronto para pegar numa arma e matar pessoas? Isto tem que ser pensado, tem que haver uma séria reflexão sobre isso. Agora, Kian James, durante os protestos, gritou: os sionistas não merecem viver. Página 101. Estou a falar tudo o que está aqui, meus amigos. Há todo um incentivo à violência e a atentados nas universidades. Nas universidades. Douglas Murray. Página 101. É através das lentes neomarxistas que os estudantes apelam à destruição de Israel. Eu vou repetir isto, meus amigos. É através das lentes do neomarxismo que os estudantes apelam à destruição de Israel nos Estados Unidos. Página 102. A ideologia do oprimido. Vejam bem, a ideologia do oprimido. Página 106. A ideia de interseccionalidade, de que todas as opressões estão interligadas e que desbloquear uma forma de opressão é o meio caminho para desbloquear todas elas. É a lista de classes que consiste na luta dos oprimidos. Deixa-me ver quanto tempo é que falta. Vou tentar andar um bocadinho mais rápido. Portanto, vários líderes muçulmanos têm agradecido o apoio de estudantes universitários. Eu também agradecia se estivesse do lado deles. Então, estão a fazer a papinha toda aqui no mundo ocidental. O ódio ao Ocidente cada vez mais notório nos campos universitários dos USA e da Europa. Página 108. O líder da Irmandade Muçulmana, do Hamas, Khaled Mashal, fez questão de agradecer o apoio dos estudantes universitários.
Os Ayatollah já falavam em destabilizar as sociedades ocidentais por dentro. O livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, destabilizar por dentro. A subversão ideológica e cultural, página 110. A causa da libertação da Palestina é simplesmente o marxismo disfarçado. Eu vou repetir. A causa da libertação da Palestina é simplesmente o marxismo disfarçado de opressor oprimido. Porque este é sempre o binário que eles usam. O opressor e o oprimido. Reparem que não há complexidade nenhuma de pensamento nesta gente. Não há análise, não pode haver. Eles são contra tudo. Eles são contra a massa crítica. Porque o que eles querem é que as pessoas pensem, é oprimido ou opressor. Ou tu fazes parte dos oprimidos connosco, ou tu és o opressor, o grande Satã, não é? É exatamente o mesmo pensamento que os radicais islâmicos ensinam às criancinhas no Médio Oriente, as escolas corânicas. É isso que eles ensinam. Israel e os Estados Unidos, o grande Satã e o pequeno Satã. E nós temos que matá-los para irmos para o céu, ter não sei quantas virgens. É isso que é ensinado nessas escolas corânicas. E a extrema-esquerda não está muito longe, meus amigos. A extrema-esquerda aqui da Europa não está muito longe deste pensamento. E é por isso é que eu estou a dizer, atenção, aqui eu chego, André Ventura, nessas manifestações, eu tinha medo. Chegar ao pé dessa gente, não, qualquer dia vai haver um... Eu tinha medo, não, eu neste momento, com tudo o que está a acontecer, por mais que o próprio André Ventura, que eu respeito, não é? Que seja uma pessoa corajosa, queira dar a cara, tudo bem, não estou a pôr isso em causa, mas é preciso ter muito cuidado com esta gente. Esta gente, para ela, pegar numa arma e atirar, é a mesma coisa que beber ali um café na esquina. Esta gente não faz diferença nenhuma. Então, os Ayatollah já falaram em destabilizar, já vimos. Portanto, como disse Paul Berman no seu livro O Poder dos Idealistas, que é um livro muito interessante, a geração pós-guerra, baby boomer, só tinha um princípio político. Não sejam nazis. E eles continuam com essa redução ad Hitlerium, não é? Reduzir toda a gente a extremista. Hoje é o princípio da esquerda, reduzir toda a gente a nazi. Tu não és da esquerda, és nazi. Pronto. É o que acontece. Estas pessoas do Bloco de Esquerda, do LIVRE, vão para a televisão, bastaria eles dizerem assim, olha, não és do LIVRE, não és do Bloco de Esquerda, não podes discutir comigo, és um nazi. Pronto, vai-te embora. Eu não quero falar contigo, tu és um nazi. É a mesma coisa. Os wokeistas é assim que eles fazem. A Robin DiAngelo, vou explicar isso no próximo livro, quando foi a famosa... da Universidade de Evergreen, não é? Quando os alunos tomaram conta da universidade, era isso que eles diziam. Ninguém pode discutir connosco. O facto de tu vires discutir comigo quer dizer que tu próprio nasceste assim. Eles pensam assim. Tu nasceste assim. A tua identidade faz com que tu não podes vir discutir comigo. É a mesma coisa que tu amares em relação a Israel. O facto de tu seres um judeu, não podes existir. Pronto. Já viram esse tipo de pensamento? Como é que é possível um pensamento deste? Como é que pode haver uma discussão democrática com uma pessoa destas? Como é que hoje nós conseguimos ter uma discussão com um extremo-esquerdista e com um islâmico radical? Não é possível ter uma discussão com duas pessoas dessas. Porque elas próprias não querem. Elas recusam-se porque elas olham para nós como se nós fôssemos monstros, extraterrestres. Gente, um vírus. Nós para elas somos um vírus, não é? Vejam bem como é que ele... Enfim... Um dos objetivos de muitas forças financeiras globais é uma revolução marxista mundial contra um campo patriota conservador, que é aquilo que eu ainda há bocado estava a dizer. Pode ser que seja de propósito que isto que estão a fazer. Hoje o antissemitismo encontra-se à esquerda. Eu vou repetir. Hoje o antissemitismo encontra-se à esquerda e não à direita, como foi no tempo da Segunda Guerra Mundial, não é? Página 17. Se bem que eu nunca considerei o nacionalsocialismo uma coisa de direita. Para mim o nacionalsocialismo e o comunismo marxista é igual, é a mesma coisa. É diferente em alguns pontos, em termos científicos, não é? Mas a ideologia é a mesma, é um totalitarismo. Portanto, há vários tipos de antissemitismos, mas o maior é o agora dos campos universitários e de partidos políticos como o LFI, por exemplo, do Jean-Luc Mélenchon. O primeiro estágio do antissemitismo estatal é a discriminação. Primeiro. O segundo é a destruição em massa. Pronto, eles primeiro começam
eles primeiro não perseguem diretamente fisicamente, eles primeiro perseguem psicologicamente e depois é que é fisicamente. Página 118. Capítulo 4. A desconexão. Capítulo 4. Descrição dos vários ataques terroristas de Charlie Hebdo até aos mais recentes em França, que vai da página 121 à página 124. Epá, eu não vou estar agora aqui a resumir todos os atentados que houve em França e nos Estados Unidos desde 2001, do World Trade Center, não é? Até agora, porque isso vai demorar muito tempo. Quem quiser comprar o livro, quiser ler, depois de compra. A verdade é que assim que o Hamas tomou o controle de Gaza, ambos os vizinhos, Israel e Egito, foram forçados a monitorizar cuidadosamente tudo o que saía e entrava para lá, para impedir a jihad, não é? Claro, obviamente. Não existe genocídio nenhum. É tudo propaganda dos média e do Hamas para instrumentalizar a causa a seu favor. Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon é um dos braços armados em França. Eu vou-vos dizer uma coisa, já vi vários vídeos de famílias, que eles dizem que são famílias de palestiniano. Eu vou aqui dizer, a Palestina, isso é tudo tanga. Esse nome foi criado pelo imperador Adriano. Portanto, no século I, exatamente, no século II, é assim que é, no século II depois de Cristo, o imperador Adriano, aquilo chamava-se a Judeia. Aquela parte ali era a Síria e a Judeia. O Adriano, como era ele estava a combater as revoltas dos judeus, não é? Que havia lá muitas revoltas, e ele até construiu o templo, um templo romano, no meio do templo já destruído, e ele então, para se vingar de muita coisa, retirou o nome da Judeia e pôs lá o nome de Palestina, porque se nós fizermos a etimologia da palavra, palestinos que vem de Falestine, Falestine que vem dos filistinos. Portanto, filistinos, Falestine, Palestine, Palestina. Se fizermos a etimologia, a divisão etimológica da palavra, da raiz da palavra, hoje Palestina, vem de Filisteu, vejam bem, vem dos filisteus, da Filistina. Vejam bem como é que as coisas são. E esta palavra, foi por isso que Adriano, o imperador Adriano, pôs ali o nome daquilo, muito depois, não é? E naquele tempo, os habitantes daquela área eram judeus, eram egípcios, havia ali vários alguns fenícios ainda, havia ali cartaginenses, havia ali vários, até gregos, havia ali uma grande, e romanos também, havia ali uma grande mistura. Depois, no século VII, depois da nossa era, da era cristã, aparece o Islão, não é? E a partir daí, a partir do sétimo século, há a invasão islâmica ali no Médio Oriente e na bacia mediterrânica. E a partir daqui, depois houve ali várias conquistas, houve vários poderes ali, não é? Como os otomanos, houve ali vários grupos que tomaram conta daquela zona ali, ao longo da história, depois até chegar aos ingleses, e os povos que começaram a estar ali já nada têm a ver com os primeiros povos do tempo dos romanos, e muito antes então é que não tem mesmo nada a ver. E tudo aquilo que está ali é uma instrumentalização. Agora, os judeus vivem ali há mais de 3.000 anos. Há famílias de judeus que estão ali há mais de 3.000 anos. Vocês nunca vão ouvir falar do Bloco de Esquerda dizer isso, nem a comunicação social. Porque eles omitem tudo isso. Ainda têm o descaramento de dizerem ao próprio Presidente da República numa manifestação para ele ir aprender história. Enquanto que são eles próprios que têm que ir aprender história. Eu tenho ali livros, atrás de livros, sobre a história do Médio Oriente, a história da zona toda da Judeia, que ele chamava-se a Judeia. Primeiro foi Canaã, depois foi a Judeia, aquela zona toda, não é? Junto ali com a zona da Síria, aquela zona toda, e muito depois é que meteram lá esse nome Palestina, que não tem nada a ver, que vem de filisteus, que vem de Filistina, que não tem nada a ver, meus amigos, isso é tudo. Portanto, eles enganam as pessoas.
Eles enganam completamente as pessoas. Porquê? Porque as pessoas não estudam, a maior parte das pessoas não sabem o que é a Bíblia, nunca estudaram a história das religiões, nunca estudaram a história geográfica dali, não sabem nada, sabem a eles o que é que se passa ali, não sabem absolutamente nada. E depois, o pior é nas universidades, como é que as pessoas são enganadas dentro das universidades. Isto é que é o mais perigoso. Então, o LFI, de Jean-Luc Mélenchon, glorifica o Hamas e a Antifada, bem como Mélenchon. Já várias vezes incitou a luta armada dentro da própria França. Nunca foi preso. Nunca foi criticado. Nunca teve nenhum processo em cima. A Marine Le Pen, por causa de umas coisinhas de financiamentos, não é, do partido, não sei o quê, nem se recandidatar pode. Como é que nós temos aqui 2 pesos e 2 medidas? É aquilo que eu expliquei ainda há bocado. O agente que é moral do agente que é amoral. O que não é moral pode fazer tudo o que quiser. O que é moral não pode. Como o Mélenchon, o LFI, a extrema-esquerda, são agentes amorais, não são agentes morais, são agentes de anarquia, são agentes que prezam pela destruição e pela aniquilação e pela destruição, não é? Podem fazer tudo o que quiserem. Por isso é que podem glorificar bandidos, podem glorificar terroristas, nunca vão ser criticados, nunca vão levar processos nenhum. Só em 2023, a União Europeia remeteu mais de 100 milhões de euros para Gaza. Eu gostava de saber para onde é que aquele dinheiro foi todo, visto que a população continua na miséria, não é? Para onde vai o dinheiro dos contribuintes? Para terroristas? Ponto de interrogação. Página 127, Douglas Moraes. Muito bem visto. A riqueza dos palácios, dos palácios do Hamas no Catar, e nunca ninguém pôs isso em causa? Então me estão a mandar areia para os olhos? Falam do genocídio, que vivem da miséria e o Israel vive cheio de dinheiro. Então e essa gente? Nunca ninguém disse nada? Comparando com a miséria e o sofrimento destes povos que são ali instrumentalizados. E porquê é que estes povos não vão todos viver para Cisjordânia e para a Jordânia? Porquê é que até o Egito corre com eles? O que é que se passa ali, meus amigos? Então, é uma sigla, eu vou tentar traduzir essa sigla. A UNRWA ensinava seus jovens de Gaza a não aspirarem a uma vida melhor, mas, em vez disso, a querer o assassinato dos judeus. Então é isso que eles passam às populações? Não é viver melhor. Eles não querem que haja ali capitalismo e boa vida para essas pessoas. Eles querem que essas pessoas sejam um braço armado contra Israel. É isso que eles querem. Incitar a inimizade, para não utilizar outra palavra. Os líderes do Hamas estudaram durante décadas os melhores sítios para instalar as suas bases junto das populações, dentro das populações, para criar o maior número possível de baixas. Vejam bem. Isto é amor? Isto é amor ao próximo? A Al Jazeera, que é a TV ali do Médio Oriente, e a instrumentalização da informação perante as agências de notícias. A AFP, Pressa Internacional e a Reuters, que estão completamente debaixo do poder desta gente. Diz aqui Douglas Moraes, página 135. Judith Butler, que vamos ver isso no livro de Manuel Maria Carrilho. Judith Butler, a nova peste, que é o wokeismo. Vamos ver isso no próximo vídeo. Portanto, Judith Butler e outros ativistas da esquerda radical espalharam ao longo dos anos a ideia de que os grupos terroristas eram, na realidade, grupos de libertadores. É a libertação. Isto é a mesma coisa que o Che Guevara. É a mesma coisa que o Mao Tse Tung. É a mesma coisa que o Pol Pot. É a mesma coisa que esta gente toda. É sempre a mesma coisa. Os oprimidos contra os opressores. É como o Maduro, não é? O Yankee americano. Nós vamos pegar armas contra o Yankee. É mesmo o pensamento. Eu digo-vos uma coisa. Eu vou-vos dizer uma coisa aqui, com todo o respeito. Eu não sou mais do que ninguém. Nem me faço mais do que ninguém. Mas este pensamento de esquerda, oprimido, opressor, são mesmo analfabetos. O Olavo falava muito é analfabeto funcional. Eu vou aqui ter outra expressão. Analfabruto. Esta gente são analfabrutos. São gente que não tem nada na cabeça. São gente que nem sequer lê. Esta gente da extrema-esquerda não lê. Só sabem dormir até às 6 da tarde, levantarem-se, depois vão fumar coisas que a gente sabe e vão beber cervejas para o café. Esta gente não tem nada aqui dentro. Zero. Oco.
A gente da extrema-esquerda, nós pegamos na cabeça deles, fazemos assim, não há nada lá dentro. Não há, não estudam, não leem, não se informam, não pesquisam. São autênticos burros. Tem alguns intelectuais, Boaventura Sousa Santos e esta gente toda que andaram a doutrinar as universidades, não é? Ali da Isqueté, de Coimbra e dessas universidades todas. Há meia dúzia, o Francisco Louçã era um deles. Leram, mas leram sempre tudo naquela direção. Ah, sim, eles ali formatados naquela direção. E pior ainda, são formatados e depois vão formatar os outros. Eu sou formatado da extrema-esquerda e vou ter que te formatar a ti também. É assim que esta gente pensa. E ainda bem que hoje tudo isto foi desmascarado. Toda esta formatação dos anos 90 e do princípio de 2000 nas universidades portuguesas, hoje caiu tudo por terra. Porque hoje as pessoas, há uma grande juventude conservadora em Portugal que se está a levantar, leem, estudam, veem os livros, sabem que agora nas livrarias portuguesas pouco há de livros para ler, mandam ver os livros pela internet ou então leem mesmo diretamente, não é? Por PDFs, por ficheiros na internet. São pessoas muito mais instruídas, já não vão atrás das retóricas da televisão, daqueles comentadores e comentadoras, Ana Gomes e companhia, que é sempre vira o disco e toca o mesmo. Aquilo é mesmo a doutrinação, não é? Do Boaventura Sousa Santos, que é essa doutrinação da extrema-esquerda. Já não vão atrás disso, meus amigos. Hoje temos muita gente inteligente, pessoas que estudam, que leem, que têm uma formação intelectual, que percebem de filosofia, que percebem de ciência política, que percebem da história das ideias e que já não caem desta doutrinação sociologizada, como eu costumo dizer nas escolas, não é? Agora vou aqui, muito interessante. Porque os líderes do Hamas não pegam nas mulheres e crianças palestinianas e as levam nos subterrâneos para as proteger. Porquê? Não convém. Então elas têm que receber bombas em cima da cabeça, não é? É simples, porque não querem. Porque eles precisam mudar a opinião pública mundial. O reconhecimento do Estado palestiniano, com o Hamas, como governo, não é mais do que um projeto terrorista. Meus amigos, reconhecer um Estado palestiniano cujo governo seja o Hamas, eu espero que não haja ninguém que tenha essa ideia. Eu espero. Então, vamos continuar. A imprensa nunca fala da aliança entre Adolf Hitler e o grande Mufti. Porquê que não dá? Porquê que estes amiguinhos da SIC Notícias e da CNN não nos dão um programazinho, um documentáriozinho na televisão, estes documentáriozinhos que eles gostam de dar naquelas horas aquelas horas mais mortas, não é? Que eles gostam de dar sobre o grande Mufti de Israel, não é? O Al-Hussein, como é que ele chamava-se? Amin al-Hussein, o grande Mufti de Israel, nos anos 40, que ensinou, a quem diga que ele ensinou o Adolf Hitler como se tratava de um judeu. Veja bem, a inimizade, para não usar outra palavra, a inimizade que esse grande Mufti de Israel tinha. Há um livro escrito sobre isso, sobre o grande Mufti de Israel, meus amigos. Ninguém fala da aliança entre os nazis e o Mufti. Porquê? Não convém. Porque desfaz a narrativa da extrema-esquerda. Estão a perceber? Tudo o que se desfaz, a narrativa, é como os cristãos. Porquê que a televisão não dá a perseguição dos cristãos? Porquê que não dão documentários? Estão a morrer todos os dias, há milhares deles que estão a morrer. Ainda agora mataram não sei quantos essa semana. Vocês não ouvem nada. É mais fácil mostrar uma família com uma criancinha da Palestina na mão, tudo feito, porque ainda há bocado eu ia dizer isso, eu vi vídeos, pessoas pagas para dizer isso, falsos, pessoas do Hamas pagas para fazer isso, famílias que são pagas para meter inimizade em relação à comunidade internacional, e 50 pessoas são massacradas, cristãos, aí num país qualquer, no Congo, na Somália, num país qualquer ali da África, ou até do Médio Oriente, na Síria. Na Síria é um massacre dos drusos e dos cristãos, nunca mais acaba. Nada na televisão, não dá nada. Porquê que não dão um documentário? Porquê que não dão um documentário a perseguição aos cristãos? Porquê? Porque contradiz a narrativa da extrema-esquerda. E a televisão não quer contrariar a narrativa da extrema-esquerda. Estão a perceber? Então, e agora vamos fazer o que leva a esquerda eu não vou utilizar a palavra, o que leva a esquerda a ter essa inimizade
contra Israel. O quê? Ponto de interrogação. Porquê? Vamos pensar. Porquê? Porquê que a esquerda tem tanta... Nós temos que pensar. Porquê? Porquê que a esquerda e a extrema-esquerda não podem ver Israel? Temos que fazer essa pergunta. O que é que eles fizeram? É o facto de Israel representar o povo de Deus. E isso, querem vocês, querem não, a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido, isto é espiritual. Eu agora vou sair do campo político e vou para o campo espiritual. O maior opositor de Satanás é Cristo, como é óbvio. E todos os cristãos, para Satanás, é o alvo para destruir. Mas Satanás sabe que o povo eleito, por onde passa a linhagem de Cristo, o nascimento de Cristo, por onde passa toda a revelação de Deus aos homens, é por meio do povo de Israel, não é pelos cristãos. Os cristãos agora são cristãos, creem em Cristo, mas a revelação veio do povo israelita. Foi ali que passou tudo. Isto nós temos que perceber isso. E é por isso que aquilo ali, o templo, o centro do mundo, Israel, o templo sagrado, o lugar santo dos santos, é o lugar que o diabo mais abomina. O que o diabo quer ali é que o seu anticristo, que ele vai mandar lá, se sente naquele lugar e todos os povos do mundo o venham a adorar. Esse é o grande objetivo do inimigo, do diabo. É por isso que aquilo ali, eles têm uma inimizade a Israel, que é uma coisa que é. Isto é espiritual, não há compreensão possível. Isto é espiritual. Mesmo alguém que não seja religioso, que nunca tenha lido a Bíblia, dentro dele, a alma dele, o espírito dele, tem essa inimizade contra Israel. Ele não sabe explicar. Porque a inimizade é espiritual, meus amigos. Nós temos que entender isso. E todos aqueles nascidos em Cristo, todos aqueles que sabem que Cristo é o nosso Rei do Universo, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador, sabemos que Israel é a menina dos olhos de Deus. Intocável. O mundo, o Sol, as estrelas, as galáxias, o céu, a terra, os mares, tudo pode deixar de existir. Israel não deixa. Nunca deixará. É intocável. Intocável no mundo. Meus amigos. Dito isso, e é por isso que existe este ódio, eu não queria dizer essa palavra, esta inimizade a Israel. Então, da derrota à vitória, Israel tem pelo menos 7 inimigos de Israel. Os terroristas dentro do próprio Estado, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, o Irão, que agora já foi encostado às boxes, a esquerda internacional e o sétimo, a comunicação social, que também ela, embora de vez em quando se vê, por exemplo, no canal Now, ou agora não sei onde, agora não me recordo, de vez em quando vê-se 2 ou 3 comentadores que vê-se que defendem ali Israel, mas muito raramente. Agora, a ONU, Nações Unidas, outro agente que muitas vezes se opõe a Israel. Porquê? Já alguém perguntou a António Guterres que ele vai responder, é o genocídio. Isso vai ser a resposta dele. Porque ele não quer dizer o motivo que há por trás. Não é? Porquê que a ONU se opõe com unhas e dentes a Israel? Porquê que o Tribunal Penal Internacional é anti-israelita? Porquê que a maior parte das organizações internacionais são mas ninguém parou para pensar. Depois lá vem esse grupinho de nacionalistas radicais dizer que os protocolos dos sábios de Sião e o sionismo e um grupo dos judeus do sionismo querem dominar o mundo. Meus amigos, isto é a falácia maior que existe. E esse grupo que eles tanto falam, existe um grupo de globalistas, de facto um grupo muito poderoso, a maior parte deles são ateus, são anti-Israel, abominam a Bíblia, meus amigos. O que eles mais querem é que o cristianismo e o judaísmo desapareçam. Aliás, o principal objetivo deles é a aniquilação completa da matriz judaico-cristã. Porque o alvo é esse. Destruir, desintegrar, aniquilar, varrer da face da terra a matriz judaico-cristã. Primeiro, ao sábado, os judeus. Depois, ao domingo, os cristãos. Exatamente uma frase muito conhecida dos islâmicos radicais.
Primeiro vamos perseguir aqueles que oram ao sábado, uma vez que eles deixarem de existir, vamos perseguir os que orem ao domingo. É esse o objetivo da UMA. É esse o grande... Não é todos, porque isto aqui nós não falamos em pessoas, falamos nas ideias. Se calhar há muita gente nos povos todos islâmicos ao longo, na face da terra que se querem estar sossegados no sítio deles, sem chatear ninguém. Mas os grandes líderes radicais pensam assim, meus amigos. Então, meus amigos, pode-se dizer que o Hamas é um dos grandes flagelos deste século. Matou num dia, apenas num dia, matou 1200 pessoas. Uma brutalidade que só comparada ao Holocausto. Nenhum soldado israelita tem prazer na guerra. Eu vou repetir. Nenhum soldado israelita tem prazer na guerra. Nem a mortes. Ao contrário, o autor do livro descobriu, por investigações, Douglas Murray, que os jihadistas amam a morte. Amam a morte porque têm lá as vidas à espera deles. Mais do que a vida. É o que repete constantemente o Hamas. O ISIS, a Al-Qaeda, Al-Nusra, todos esses grupos islâmicos. Isto é uma praga que tem de ser erradicada, primeiro do Médio Oriente e depois a sua influência no mundo ocidental, que passa por desconstruir a narrativa dos média e das universidades. Porque nós, para conseguirmos erradicar esta praga, que é o Hamas, temos que também erradicar o que se passa nas universidades e nos meios de comunicação, que é a narrativa que parte desses grupos terroristas. E é exatamente isso que aqui Douglas Murray, sobre democracias e culto de morte, Israel e o futuro da civilização. Meus amigos, isto é leitura obrigatória. Eu penso que este seja um dos livros mais importantes dentro deste assunto, do assunto Israel, Médio Oriente, Hamas, para uma total compreensão. Aliás, até penso que o nosso Presidente da República, o nosso António Guterres, Presidente da ONU, o nosso António Costa, que agora também está lá, eles têm todos cargos, é fantástico, eles têm todos grandes cargos. Deviam todos ler este livro. Devagarinho, tirando apontamentos como eu fiz, deviam todos ler. Os do Bloco de Esquerda, isso não vale a pena porque eles não vão mesmo ler. Mas os nossos políticos, esses políticos deviam ler. E eu recomendo aqui a leitura para irem ao canal ver, portanto, conhecem bem o livro de John Hage, Em Defesa de Israel, no canal, que eu já tenho apresentado, e também Grandes Mentiras, demolindo os mitos da propaganda da guerra contra Israel, também de David Meir Levy. Também podem ir ao canal, portanto, verem. Não percam o próximo vídeo, vai ser... Esperem só, porque vai haver aqui muita coisa. Manuel Maria Carrilho, a nova peste da ideologia do género ao fanatismo woke. Portanto, meus amigos, não percam. E vai haver muito mais também. Eu vou estar ausente os primeiros 15 dias de outubro. Vou ver se ainda consigo fazer qualquer coisa, mas vou estar ausente de Portugal. Mas vai haver muita coisa. Vai vir aí muita coisa. Não percam, portanto... todas as novidades que vai haver neste canal. Vamos falar em muita coisa, vamos falar em história de Portugal, continuarmos a falar em literatura, vamos continuar a ter os vídeos, da história da filosofia. Vamos agora para o pensamento iluminista, os filósofos das luzes. Vamos também ter biografias, vamos ter Maurice Barrès e vamos ter muito mais biografias, vida e obras de vários autores. Vamos ter coisas dentro da economia, vamos ter também dentro da ciência, vamos continuar a analisar a inteligência artificial, as novidades, vamos continuar, portanto, com muita coisa, meus amigos, dentro da ciência política, vamos ter muita coisa interessante dentro da história das ideias, da ciência política, e, meus amigos, é isso que eu queria vos dizer. Portanto, espero que vamos ter uma coisa muito interessante sobre os clássicos do conservadorismo e o dicionário do conservadorismo em francês, que eu estou à espera que venha. Portanto, vamos ter alguns livros do Olavo de Carvalho, também algumas apresentações,
alguns livros mais antigos. Vamos ter João Maurício Braz, atenção, está quase aí, quase a vir, está quase. O livro do João Maurício Braz também. Vamos ter aqui muita coisa no canal, portanto, meus amigos, fiquem atentos e vai sempre aparecendo também novidades, coisas novas para nós, para aqui para o canal. Um bem-aja a todos, obrigado a todos aqueles que seguem este canal. E mais uma vez eu quero dizer, nós aqui não nos opomos a pessoas, nós aqui discutimos e debatemos as ideias. O nosso foco é debater as ideias. E nós amamos todas as pessoas, mas discutimos as ideias. Um abraço e até à próxima.